Olá, galera, estamos aqui para mais um podcast do Pod Eva. Hoje o tema é sobre terapias holísticas. Estou aqui com Deise Rodrigues, terapeuta holística. Então, Deise, fala mais sobre a sua trajetória, como você chegou nas terapias holísticas, né? Quanto tempo de atuação que você tá? Conta mais para a gente da sua história. Então, boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho das terapias holísticas, né, e passando um pouquinho do meu conhecimento. As terapias holísticas surgiram na minha vida desde muito menina, quando a minha mãe iniciou os nossos tratamentos, né, com febres, cólicas e sempre com plantas medicinais, sempre com ervas medicinais. Então, isso despertou em mim, lá na frente, algo sobre esses tipos de tratamentos mais naturais. De tratamentos mais alternativos. Mais alternativos, que não fossem tão invasivos. Eu sempre tive essa curiosidade sobre as plantas, né? E você começou, então, com a fitoterapia, que chama, é isso? Isso, fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais. Foi a primeira terapia a qual eu comecei a estudar. E durante um período muito difícil da minha vida, né? Uma crise existencial muito forte. É sempre assim, é pela dor. É pela dor, né? Eu falei assim, gente, não é possível que eu nasci para ficar o dia todo sentada na frente do computador, trabalhando na empresa. Já tinha 18 anos que eu estava nessa empresa. E eu comecei a ouvir alguns sinos, assim, dentro de mim, soando, me chamando para algo mais nobre, algo que pudesse realmente ajudar as pessoas, né? A minha mãe era missionária, ela fazia um trabalho social maravilhoso no Rio de Janeiro, e eu sempre me questionei por que eu não dei continuidade a esse trabalho dela. E aí eu comecei a me questionar assim, gente, mas tá, eu gosto de plantas medicinais, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Como eu posso ganhar dinheiro com isso? Como eu posso ter uma profissão? E eu aprendi no Axis que quando a gente faz questionamentos para o universo, ele se abre para você de uma forma incrível, né? E naquela época eu não conhecia o Axis, não tinha noção nem do que era, né? Mas eu já fazia perguntas para o universo, né? Como eu poderia melhorar a minha história, como eu poderia mudar a minha vida. E aí surgiram algumas coisas. Conheci uma pessoa que trabalhava, né, no mesmo prédio que eu, que fazia um curso de ervas medicinais e me convidou para conhecer esse curso. E para minha surpresa, esse curso aconteceu na minha cidade, em Sobradinho. E aí eu conheci essa professora, que é a doutora Osnery Jacobsen, que é uma pesquisadora, né, uma professora da Universidade de São Paulo, com muito conhecimento na área de fitoterapia, e era exatamente o que eu queria. Eu queria alguém que fosse mesmo da área de pesquisa, para que eu conseguisse me aprofundar dentro da fitoterapia, né? E aí eu comecei em 2016, dei continuidade aos meus estudos em 2017 na fitoterapia, e em 2018 eu queria algo mais. As terapias, elas são assim, a gente começa numa questão, e quando o cliente vem para tratar, você fala, nossa, eu podia fazer mais uma coisinha por ele, podia achar outra área para que eu pudesse melhorar um pouquinho mais. E assim entrou a fitoterapia na minha vida. Mas tem várias técnicas que você aplica, né? Tem o biomagnetismo, a barra de Axis também, que é fantástica, eu já tive a experiência também. A barra de Axis também é quase uma filosofia, né? Tem como se fala, uma consciência que traz também a barra de Axis. Eu diria que é uma filosofia. São técnicas que são aplicadas, né? Depois você vai explicar direitinho. Além do biomagnetismo, da barra de Axis, da fitoterapia, você também trabalha com liberação emocional magnética, né? Sim. Então, é interessante, porque muita gente não conhece, não sabe o que é. É interessante estar falando, explicando como que funciona cada uma dessas terapias, as suas particularidades, né? Porque cada uma vai ter a sua forma de aplicar, de ser realizada, e algumas têm algum direcionamento mais específico para determinadas situações, né? Fala, por exemplo, começa falando sobre o biomagnetismo, que eu também não conhecia, fui pesquisar. Parece que é uma técnica criada, né, por um médico, Isaac. Explica melhor
sobre dessa técnica biomagnetismo. Fala pra gente como que ela pode ajudar as pessoas. Então, o biomagnetismo, ele é uma terapia que foi criada em 1988 pelo Dr. Isaac Góes, um médico mexicano, onde nós usamos ímãs de alta potência, são ímãs especiais, ímãs de neodímio. Essas são as ímãs? Isso, esses aqui são os ímãs, eles são bem fortes, né? Então, o que ele faz? O ímã, a terapia acontece da seguinte forma, o paciente ele vai ficar numa maca, onde eu vou, através dos pés, chamando várias partes do corpo, começando pela cabeça, tá? E vai até os pés. O que acontece? Quando existe uma disfunção no pH sanguíneo, o seu pé direito ele vai desalinhar, me dizendo que naquele ponto existe uma disfunção, onde tem um micro-organismo agindo. Naquele local, eu vou colocar os ímãs, essa força que eles fazem aqui para se juntar, eles vão fazer dentro do seu corpo. E nesse raio onde eles se juntam dentro do seu corpo, eles vão tirar, é como se estivesse tirando o oxigênio do micro-organismo. E o próprio corpo, ele vai eliminar aquilo que estava te causando algum mal. Então, isso seria para pessoas que têm alguma mazela física, tá com algum mal-estar, alguma doença, seria nesse sentido? Então, algum vírus, alguma bactéria, seria isso? O biomagnetismo, ele vai tratar fungos, bactérias, parasitas e todo micro-organismo que estiver dentro do seu corpo. Mesmo que você esteja se sentindo bem, sempre vai ter alguma coisa, porque nós estamos em contato com bactérias o tempo todo. Né? Nada te impede de sair de uma sessão de biomagnetismo, comer alguma coisa na rua e ter de novo contato com a bactéria. No dia seguinte você vai dizer, olha, eu não estou me sentindo muito bem. Então é importante você estar fazendo, geralmente nós fazemos 3 sessões do biomagnetismo e depois você faz uma sessão por mês para manter a sua saúde. O biomagnetismo ele ajuda também em casos, por exemplo, de alergias? Sim, todo tipo de alergia, doenças autoimunes, ele age muito bem, muito rápido. Apenas 30 minutos com os ímãs colocados no seu corpo, o seu corpo ele já vai ter uma resposta e você já vai ter um bem-estar maravilhoso. Apenas a primeira sessão você já vai sentir a diferença no seu corpo. Inclusive o biomagnetismo ele alcança doenças que vão aparecer daqui a 10, 20 anos. Eu já fiz rastreio em pessoas que saiu mal de Alzheimer, pessoas jovens, mas que tinham históricos na família. Tem também uma questão preventiva. O biomagnetismo pode também impedir que uma determinada doença chegue a se manifestar. Exatamente. Gente, olha que incrível. É incrível. E você pode fazer em crianças, em jovens, não tem restrição. A única restrição são mulheres grávidas, né, nos primeiros meses. Quem já fez quimioterapia, radioterapia também, eles indicam não fazer. E quem tem o marca-passo, porque o ímã, ele é muito potente, ele pode tirar a energia da bateria, né? Então, entendi. É perigoso. Mas fala sobre o barra de axis. No caso do barra de axis, ele é diferente, né? Uma posição com as mãos na cabeça. Nesse caso, não tem restrição. Qualquer pessoa poderia receber uma sessão de barra de axis. Isso. A barra de axis ela é muito eficiente em crianças, né? Que estão com as conexões ali, tudo muito novinho, né? Muito fresquinho, então é excelente para criança, ajuda na concentração, ajuda na calma, criança hiperativa, criança que não dorme bem, as barras são fantásticas, eu tenho tido experiências incríveis com crianças. As barras, 1 hora de barra de axis equivale a 2 horas de meditação profunda, aquele sono profundo, restaurador. Então, até em alguns casos de doenças, as barras conseguem reverter. E elas também trabalham toda essa parte emocional, desbloqueio de crenças limitantes, de medo. Geralmente, de fobias também? De fobias, várias fobias. Geralmente a gente faz uma anamnese, né? Com a pessoa para identificar qual a área que ela precisa ser trabalhada, se é com dinheiro, relacionamento. Então, durante as sessões, nós vamos fazendo perguntas, né? Tocando 32 pontos na cabeça. São chakras, né? Que vocês são
pressionam os pontos de chakras da cabeça, isso, né? Na cabeça, levemente. Leve toque na cabeça e vai fazendo a sessão ali com uma leve pressão, mas assim, a energia, por exemplo, a minha experiência que eu tive, que eu sentia, assim, muita pressão na cabeça, né? Mas ela não tava me tocando, mas era uma pressão de energia. Às vezes nem encosta direito, é bem bem o toque é sutil, mas você sente uma energia tão forte que parece que tá pressionando a sua cabeça, assim, uma compressão. E de tanta energia que você sente. E realmente o barra de axis é muito bacana. A filosofia, a terapia em si, de quebras de padrões repetitivos, de crenças limitantes, de desbloquear muitas coisas, né? Mas o ideal não é fazer 1, 2 sessões, né? Como eu fiz. O ideal é fazer... O que mais fiz sessões foi de constelação familiar, dentro das terapias, que também é muito bom. Mas eu já tive experiência com barra de axis, com o Theta Healing, também... Às vezes também vou ao psicólogo também. Terapia todo mundo deveria fazer. Quem não faz, que tá errado. Maravilhoso. Quem não faz, que tá errado. Todo mundo precisa de terapia, gente. Todo mundo precisa. Se todo mundo fizesse igual vai na academia, tá pago, e fosse lá na terapia, ó, tô aqui, tá pago também. Todo mundo ia se relacionar muito melhor. Mas aí, tem várias outras técnicas que você também aplica, né? Sim. O facelift é uma delas, né? Que é um processo do Axis, mais voltado para a estética, para a forma como a pessoa se enxerga, né? Eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma entrevista com o Dr. Ivo Pitangui, e ele falava assim, gente, olha, as pessoas que chegam para mim para serem operadas são modelos, são artistas, pessoas lindas. Eu fico olhando assim para aquelas pessoas tão perfeitas e fico procurando onde está o defeito. E muitas vezes está dentro dela, é algo que ela não aceita nela. Então, o facelift, ele vai trabalhar a forma como você se aceita. Ele vai mudar a forma como você se vê. O facelift são leves toques no faciais. Isso. Facial e no colo também. Que dá Gente, eu quero começar a fazer esse trem, porque eu sou a louca das terapias holísticas, das terapias alternativas. Eu não gosto de plástica, eu não gosto desse trem de invasivo. Eu quero urgentemente começar a fazer o facelift. Facelift, nós chamamos de botox cósmico, laser de Deus. Gente, então é isso que eu tava querendo. Porque eu não sou muito a favor desse trem muito artificial, de ficar com a cara esticada. Eu não gosto dessas coisas, não. E eu sou super meio contra, assim, a procedimentos muito invasivos, a plástica em si. Eu acho muito agressivo. Nada contra quem faça, mas eu não gosto muito, né? E eu acho que todas as formas alternativas, elas são melhores. Né? Se você tem uma opção não invasiva, né? Por que não testar, né? Eu acho que as terapias estão aí para serem testadas, né? Experimentar e ver o que funciona. Além do biomagnetismo, da barra de axis, da fitoterapia, do facelift, você também tem outra técnica, que é uma técnica de liberação emocional magnética. Sim. A liberação emocional, ela é feita também com enzimas, né? De pequena potência. Ele advém do biomagnetismo? Também é uma terapia quântica energética, né? Como acontece? É feito um rastreio, onde a pessoa vai deitar na maca. O biomagnetismo, ele é o rastreio, identificação e o tratamento das doenças do corpo. O LEM é a identificação e tratamento, liberação das doenças da mente. Então, ele vai trabalhar mais as crenças também, as emoções. Gente, tem uma coisa que eu estava lendo sobre a liberação emocional magnética, que é possível, porque, na verdade, muita gente não sabe, mas a gente pode carregar traumas até na vida intrauterina, né? Quando a gente está na barriga da mãe. E, às vezes, também, quando na infância, muitas vezes, algum episódio, alguma situação pode desencadear algum trauma nessa criança. E é possível ter desencadeado até traumas em gestação, no período gestacional. E essa técnica, ela é possível fazer liberação desse trauma? Exatamente. É uma terapia não invasiva, profunda. A diferença dela é que você não precisa falar quais são as emoções nem o que aconteceu, porque ela trabalha a nível de DNA.
Então, ela vai aonde a terapia normal não consegue, porque tem coisas que a gente realmente não lembra. Às vezes é uma briga, você estava dentro da barriga e você lembra de ter a sensação de gritos. Quando você ouve grito, você não gosta, não consegue tem fobia, tem uma fobia, pânico. seria realmente uma fobia. E às vezes você chega a perguntar, mãe, aconteceu alguma coisa assim, que saiu na terapia? Eu falei assim, eu tive uma briga, realmente aconteceu. Entendeu? Então ela é uma terapia que vai lá bem no fundo mesmo e consegue liberar essas emoções da infância, coisas que você nem lembra. Nossa, interessantíssima essa técnica. Mas todas elas, muitas vezes não vai resolver com uma ou duas. Geralmente é 5 sessões, 10 sessões, depende muito do caso também. Geralmente o LEM nós fazemos em 3 sessões, que já é o suficiente. Começo liberando as emoções com relação ao pai. Na segunda sessão são emoções relacionadas à mãe. E na terceira sessão nós vamos trabalhar as emoções como um todo, né? E se houver necessidade, o próprio corpo vai dizer. Também a gente pergunta nos pés quantas sessões mais serão necessárias. Então não é o terapeuta que determina, é sempre o corpo, a energia que vai determinar quanto tempo. Cada caso é um caso, cada situação, cada paciente, né? Vai ter uma história, vai ter o que ser tratado, né? Então, Sim. assim, é bem individual. Bem individual. Eu tive o caso de uma paciente que ela me ligou, falou assim, Deise, eu acho que eu vou morrer. Ela tinha 30 e poucos anos. Eu tô sentindo muitas dores, eu tô muito mal. Quando ela chegou, que eu perguntei nos pés qual seria a terapia que deveria ser feita, né? Ela foi para fazer o biomagnetismo, tá? O corpo pediu o LEM. Quando nós fizemos a primeira sessão de LEM, no dia seguinte, ela me ligou dizendo que as dores do corpo tinham desaparecido. Olha só, muitas vezes as doenças são desencadeadas, dores, de algum trauma emocional. Era puramente emocional. O que ela estava sentindo, que ela achou que ela estava morrendo, estava muito doente, era totalmente emocional. E aí nós damos continuidade. E pode ser algo assim também, um episódio recente, como pode ser um episódio também bem passado que ela nem consegue ativar na memória dela, não é isso? Isso, exatamente. E a terapia, ela vai trazendo à tona várias questões. Quando você faz o tratamento hoje... Mas a pandemia desencadeou muitos traumas e muitas fobias, né? O pânico de morrer. Muita gente entrou, assim, pegou Covid e começou quase que a surtar, né? Ficar em ansiedade, não dormir, pensar, será que eu vou morrer? Muita gente pode utilizar essas técnicas para se sentir melhor, ter uma qualidade de vida melhor, né? Às vezes está numa situação... Hoje estamos, em qualquer momento, né? Numa situação que pode ter pandemia, mas a vida em si nos trazem muitas adversidades, muitas questões para serem resolvidas e para buscar terapia. Para buscar terapia. Eu acho que nós nunca vivemos tempos de tantas mudanças, né? Tantas adversidades. E temos que aprender a lidar com essas questões, né? Hoje você está de uma forma, amanhã você não sabe mais o que vai ser, né? Sim. Eu queria que você falasse de alguma história de vida que você acha que foi transformador, alguma paciente sua que, com as suas técnicas que você aplicou, foi um divisor de águas na vida dela. Conta uma história aí bacana que você tenha. Sim, foi uma vez... eu fui atender uma amiga que ela tinha muitos problemas gastrointestinais há muitos anos. E também ela me falou que achava que ia morrer. Deise, eu vou morrer. Eu vou deixar meu marido, eu vou deixar meus filhos, me ajuda. E eu fui até ela e fiz uma sessão do biomagnetismo. No mesmo dia, ela já se sentiu melhor e ela ficou impressionada como uma terapia funcionou de uma forma tão rápida e as dores que ela vinha sentindo, nunca mais ela teve. E sendo que ela fazia tratamento durante muitos anos, tomando medicamento. Uma outra foi de uma senhora de 72 anos, que tinha taquicardia, e na hora deu uma disfunção no coração. Eu perguntei para ela se ela tinha algum problema. Ela falou, Deise, eu tenho pilhas e pilhas de exames, mas eu não tenho nada no coração. E no rastreio saiu uma bactéria que se instala no músculo cardíaco e que causa taquicardia.
e depois da terapia ela não teve mais também. Então, a terapia, ela consegue atingir lugares onde os exames não vão. Atinge o emocional, né? Atinge o emocional. Na verdade, o remédio atinge o sintoma. Quando você vai para terapia, você vai em busca da raiz da questão, da raiz da doença, né? Você vai na causa do porquê que está desencadeando aquela dor, aquele mal-estar, aquela doença, né? E hoje em dia as pessoas querem muito resolver as coisas com coach, né? Dica do coach, de relacionamento, disso, daquilo. É igual a pessoa ir não querer fazer academia, não querer fazer dieta e quer tomar o tal do remédio para emagrecer. As pessoas querem sempre o mais fácil. O mais fácil, né? A via mais fácil, menos dolorosa. Realmente, fazer terapia, né? Ou seja, muitas vezes pode ser até doloroso a terapia, você passar por esse processo de cura. Na maioria das vezes é desconfortável, não é gostosinho. É um autoconhecimento, é você se entender as suas questões, né? Se melhorar como pessoa, refletir, fazer autoanálise, né? Então, eu falo assim que hoje em dia, se as pessoas parassem de se recorrer a subterfúgios com remédio, em vez de tomar um remédio para emagrecer, ter uma qualidade de vida, buscar atividade física, buscar ter uma alimentação legal, ao invés de ficar escutando as dicas do coach. Só a dica do coach não dá certo, gente. Conhecer. Se autoconhece, vai para uma terapia, faz uma terapia holística, faz uma terapia convencional também, seja com um psicólogo ou um psicanalista. As pessoas só vão saber se relacionar melhor nos dias que elas entenderem que elas precisam se melhorarem também como pessoas. Só vão saber conviver bem com outras, né? Com o autoconhecimento, né? De saber o que elas precisam resolver, questões delas mesmas e comportamentos que muitas vezes também precisam ser mudados, né? É muito comum os relacionamentos não funcionarem por questões individuais de algum dos dois ou dos dois. Eu falo assim, que pessoas bem resolvidas se relacionam bem. Pessoas mal resolvidas não tem como se relacionar. Porque nós carregamos muita coisa do pai e da mãe, né? Sim. E eu falo assim, todo casal, antes de casar, tem que fazer terapia, gente. Apesar de que dói, a gente sabe que dói. Antes de casar, tem que fazer terapia. Dói, né? Mas tem que fazer terapia. Essa dica é boa. Antes de casar, façam terapia. Realmente, tem muitas questões que, principalmente quem faz constelação familiar sabe e começa a estudar sobre isso. São muitas questões relacionadas a pai e mãe que vão interferir na sua vida como um todo, financeiro, profissional, amoroso, relacionamento amoroso. A gente tem uma herança e um DNA genético, né? A constelação familiar, ela tem um braço na ciência, né? Que já tem estudos científicos sobre. Todas essas terapias têm eficácia notória também, né? Há estudo por trás, mas existem estudos nas universidades dos Estados Unidos sobre a constelação, que é o DNA, né? Que a ancestralidade nos traz várias cargas emocionais, de doenças, de vários comportamentos, de fobias. A gente acabam repetindo comportamentos, tendo posturas idênticas, e muitas coisas a gente tem que se curar da relação com o pai, se curar da relação com a mãe. A gente tem que resolver muita coisa para a vida andar. Para a vida caminhar, tem que resolver esses BO aí. Tem que resolver tudo. Não dá certo. Senão não fica vai. Tentando e... Mas todas essas técnicas, né, essas técnicas por exemplo, a técnica que você falou de liberação emocional magnética, ela também pode acessar a questões relacionadas a pai e a mãe? Sim. Geralmente eu inicio liberando o pai. E no final da sessão, eu coloco uma meditação relacionada ao pai. E a pessoa, no dia seguinte, ela falou: Deise, eu lembrei de tanta coisa com relação ao meu pai, que eu nem... Várias questões, lembrei de uma briga que nós tivemos, assim, ou seja, eram coisas que estavam lá dentro, adormecidas, guardadas, que a pessoa nem lembrava mais, mas a sensação,
a emoção, a ferida emocional estava lá, guardadinha. A gente tem que curar todas essas feridas emocionais para não ferir outras pessoas. Eu falo assim, pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Que enquanto as pessoas forem mal resolvidas, elas vão repetir alguns comportamentos que não deveriam e não vão conseguir caminhar a vida, né? Como se encontrar numa profissão, não vão conseguir também ascender profissionalmente, ter um relacionamento amoroso. As pessoas têm que entender que primeiro elas têm que resolver as questões individuais delas para a coisa fluir. Para a coisa fluir. Você já tem quantos anos como terapeuta holística? Que você está atuando aí no mercado já tem muito tempo, né? Já são 7 anos, né? Que eu trabalho com as terapias. Inicialmente comecei tratando da minha família. Com a fitoterapia, nós tínhamos uma caixa de medicamentos desse tamanho. E como que é? Explica mais a fitoterapia. Essa fitoterapia são chás, são ervas, banhos? Como que funciona? Então, a fitoterapia ela tem um uso muito amplo, né? As pessoas geralmente falam assim, eu não gosto de chá. Mas a fitoterapia não é só o chá. A fitoterapia são os temperos, né? Você pode, por exemplo, colocar no seu dia a dia ali, fazer um sal com ervas e usando numa salada, você já está usando a fitoterapia a seu favor. Você pode fazer um suchá, que nós chamamos, né? Você faz um chá bem forte, deixa ele esfriar e bate com uma fruta da sua preferência. A fitoterapia, ela também ajuda também no rejuvenescimento, dependendo do que você consome de ervas, de plantas. A sua alimentação é essencial, né? Na sua qualidade de vida e também na juventude. Dependendo do que você come, você pode até se manter mais jovem, né? Sim. E, no caso, a fitoterapia também pode trazer, além desse bem-estar, dessa qualidade de vida, é possível também a pessoa se manter mais jovem com a prática? Sim, a fitoterapia ela tem as ervas como, por exemplo, o alecrim, o manjericão, né? A sálvia, que são plantas que ajudam na parte do rejuvenescimento, tanto interno como externo. Você pode fazer um chá, misturar com argila e passar na pele. Você pode fazer o chá e passar com algodãozinho. Em vez de você usar algum produto para tirar maquiagem, você pode usar o chá com óleo. Tem muitas, assim, inúmeras possibilidades de fazer o uso da fitoterapia. Não é só tomando. E tem banhos também? Tem os banhos. Inclusive, nós estamos preparando o nosso espaço para o banho de ervas com argila, né? O espaço Casa Margarida, que fica em Sobradinho. Estamos preparando e no segundo semestre nós vamos ter alguns cursos também, ensinando as pessoas que querem começar a tratar de saúde de forma natural. A diferença da fitoterapia é que, assim, você usa o remédio, né? Eles pegam um comprimido e pegam um ativo de uma planta que tem 400 ativos. E você toma um comprimido com apenas um ativo. Enquanto você está usando o chá, é muito mais potente o chá. Altamente potente. Então, a tua possibilidade de cura é muito maior se você usar a planta em si. No caso, assim, os índios se curavam tudo com as ervas, com chá lá. Antigamente não tinha nada desses remédios, não tinha antibiótico, né? Hoje o meu antibiótico é o óleo de copaíba, eu uso muito óleo de copaíba. Eu tinha crises de sinusite terríveis, assim, durante muitos anos. Era 4 a 5 antibióticos que eu tomava, assim, por ano, né? Fazia... o uso do anti-inflamatório também, e aprendi a curar a sinusite de forma natural com óleo de copaíba. Nunca mais deixei de usar e não lembro nem a última vez que eu tive uma crise de sinusite. Ensino muita gente a fazer. Certo. Eu queria que você falasse, deixasse um recado para quem tem vontade de fazer a terapia holística, falasse um pouco mais sobre a terapia, falasse onde que você faz seus atendimentos, deixar o seu Instagram. Pode deixar aí um recado para quem está assistindo, né? Falar um pouco mais sobre a terapia holística. Sim, a terapia holística, ela é algo a ser explorado ainda, né? Infelizmente, assim, muitas pessoas deixam de ir a uma sessão por preconceito, por medo, né?
E eu falo assim para as pessoas, eu pergunto sempre para as pessoas, o que você não quer deixar de fazer, que se você deixasse, mudaria a sua saúde, a sua vida. Na mão de quem você está deixando a sua saúde? Sendo que nós mesmos temos que procurar dentro de nós o motivo daquela doença, né? Se apareceu uma doença hoje, o que aconteceu lá atrás? Qual foi a emoção que desencadeou essa doença, né? E eu tenho tratado com as terapias, né, da minha família, dos amigos, né, os meus pacientes, meus clientes. Tenho visto resultados maravilhosos. Existe sim a luz no fim do túnel, né? Nós não somos dependentes totalmente da medicina tradicional. Tem muitos tratamentos que nós podemos fazer. Eu falo que todo fim do poço tem uma bolinha, uma cordinha para você sair de lá. Tem, você pode sair, tá? Você pode sair. E eu acho que essa busca mais alternativa, uma busca mais natural de qualidade de vida, de saúde, ela é fantástica. Eu acho que todas essas terapias holísticas, elas só somam, só agregam a vida das pessoas, né? Sim, ensinam a gente a olhar mais para dentro de nós mesmos, a conhecer mais o nosso corpo, né? Porque o remédio você vai mascarando. Graças a Deus que nós temos os remédios, temos a medicina tradicional, né? Porque na hora que a coisa aperta... Não que a gente tem que... É uma coisa importante de se falar. A terapia holística, ela pode ser utilizada... mas é como complementar, né? Isso, existem, no caso, a medicina tradicional... que dependendo do caso, por exemplo, a pessoa tem um câncer, ela tem que fazer o tratamento do câncer, ela não vai abandonar o tratamento do câncer e fazer só a terapia holística. É muito importante a gente pontuar isso. Mas ela pode, juntamente com o tratamento do câncer, fazer exceção de barra de Axis, fazer uma liberação emocional, magnética. Exatamente. Que tudo isso pode agregar e contribuir para ela melhorar, para ela não ter os sintomas, né, de... aqueles efeitos colaterais. E o resultado é muito mais rápido, consegue evoluir ali na doença e se livrar dela muito mais rápido, né? Muitas vezes você vê que isso já tem estudos na medicina, né? Sim. De que pessoas que têm fé e têm uma religiosidade, uma espiritualidade e que acreditam que vão ser curadas por Deus, elas têm uma cura muito maior e muito mais rápida do que pessoas que são céticas e que são ateus. Então, assim, faz toda a diferença. A pessoa ela tem que acreditar na cura, né? Nós temos um caso de uma senhora e uma moça. As duas estavam com câncer de mama na mesma época. Uma acreditava que ia ficar curada, que ela queria se curar, porque ela queria conviver mais tempo com os netos, com o marido, ela tinha família. E a outra, que era mais jovem, ela não via saída. Ela falava, eu sei que eu vou morrer, mesmo que minha tia já morreu com câncer, minha mãe morreu com câncer. Nossa. Então, assim, ela tinha aquilo muito forte dentro dela. E realmente ela veio a falecer e foi muito rápido. E aquela senhorinha, já mais de idade, ela cheia se recuperou, cheia de querendo viver bem. Né? Ou seja, teoricamente, ela teria muito menos chance de viver, né? E ela ficou super bem. Então, a sua crença, a sua fé, é você acreditar que você vai ficar curada, acreditar no que existe sim a luz no fim do túnel, existe o tratamento. E as terapias holísticas, elas não são invasivas, elas são complementares, você não precisa parar o seu tratamento médico. Continue indo no seu médico e muitas vezes o médico ele se surpreende, nossa, mas você já ficou boa, já fez o exame aqui, um mês depois já não tem mais nada, sumiu, né? Por quê? Porque você está aliando outras técnicas. Então, não tenha medo de usar, desfrutar das terapias holísticas, elas estão aí para isso, para te curar, para te ajudar, para te ensinar a viver melhor, para te mostrar um novo caminho. Eu acho que as pessoas têm que desmistificar, desconstruir, não ter esse preconceito. Eu acho que muita gente não busca... porque não acredita, ou porque tem preconceito. E eu acho que muitas vezes a pessoa até quando não acredita e passa pela experiência, ela vê que funciona. Vê que funciona e vê que não era nada daquilo que ela pensava. Muitas das vezes é até cético e vai para uma sessão e dorme na sessão, né? Fica tão relaxado, tem tem um campo energético ali trabalhando, né? Sim. Então, assim, o efeito, muitas vezes, você consegue perceber com uma sessão, né?
É muito fantástico a forma como todas essas terapias holísticas podem contribuir e ajudar para as pessoas. E muitas desconhecem, muita gente não sabe que existem essas terapias. Eu queria agradecer a sua presença, queria que você falasse onde que você está atendendo os seus pacientes e deixar o seu Instagram também. Tá joia. Gratidão, né, por estar aqui compartilhando. Eu atendo em Sobradinho, no Espaço Terapêutico Margarida. O meu Instagram é Daisy, D-A-Y-S-E, terapeuta. E atendo também na Asa Norte, na Asa Sul, e vou até as pessoas, tá? Basta a gente Você combinar. Também poderia estar atendendo aqui na Asa Norte, Asa Sul, em salas compartilhadas, Isso, né? Salas compartilhadas. Meu telefone para contato é o 619-8181-9109. Querendo marcar, estou. Deixa o seu Instagram também, você já falou seu Instagram? Sim, falei meu Instagram. Tá certo. Então a gente vai chegando aqui ao fim desse podcast sobre terapia holística, que é um dos temas que eu adoro. Adoro fazer, já tô começando até a fazer curso, porque de tanto que eu tô gostando desse trem de terapia holística. E vamos ter que encerrar por agora, né? Agradeço imensamente, Daisy, por você ter vindo falar sobre essas terapias, que é um tema que eu gosto muito e queria muito falar no meu podcast, no Pod Eva. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá, Pod Eva, e siga o Instagram, @PodEvaOff. Vamos ficando por aqui. E fique aí por dentro e assista o Pod Eva. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gratidão.